vocês? Então, nós vamos iniciar mais uma aula referente ao nosso segundo bimestre. Ela se chama Reforma e Contra-Reforma Religiosa. Ela vai dar prosseguimento à aula anterior, que fala sobre renascimento cultural. E daqui umas 2 semanas, acredito eu, a gente vai ver um outro assunto chamado absolutismo e mercantilismo. Então, esses 3 assuntos eles vão ocorrer na segunda metade da Idade Média, né? Então, a partir lá do século XII, indo até o século XV, um pouco XVI. Então, a gente chama de segunda metade da Idade Média ou Baixa Idade Média, tá? É um período em que as relações comerciais elas acabam retornando. Você tem um contato maior com outros povos, com outros indivíduos, o dinheiro passa a circular e esse contato maior ele é realmente grandioso. Então, a população, por exemplo, os comerciantes, né, no caso, viviam dentro dos feudos e à medida que fosse seguro sair desses feudos e a necessidade de se comercializar, né, óbvio, percebeu-se que poderia se comercializar cada vez mais distante. Com isso, acaba se formando as pequenas vilas, depois cidades, né, e tudo mais. E à medida que esse contato, que essa comercialização ocorre também as influências, tá? A população começa a se questionar, a população em geral, tá? Pobres e ricos, começam a se questionar do porquê que é daquela forma. Então você tem um questionamento na área da cultura, que também acaba sendo na área da ciência, que é o renascimento cultural e científico. Você tem um contestamento, perguntas, né, na área da religiosidade, por isso a reforma religiosa. E você tem também na área política e econômica, tá? São 3 assuntos que estão que funcionam juntos. A gente acaba estudando eles em separado, que é para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, mas que um não está distante do outro, tá? A gente precisa entender um assunto para poder conseguir entender melhor o outro assunto. O nosso ponto hoje, em específico, é a reforma e contra-reforma religiosa. Então, a burguesia ela estava desgostosa com as restrições que o catolicismo fazia ao comércio, ao lucro e à usura. Lembrando que a religião católica ela é a detentora de todo o saber. Ela influencia não só a vida social das pessoas, como também ela influencia na política e na economia, tá? Ela que vem trazendo todas as respostas aos mais diversos tipos de questionamento. E ela não permite que outros deem essas respostas, tá? Então ela condena o empréstimo de dinheiro a juros, que a gente chama de usura, condena também a questão do lucro, tá? E a burguesia, no caso aí os comerciantes, eles vivem disso, né? Vivem disso. Então era um embate danado entre a igreja e os burgueses. Nessas condições, a igreja passaria por uma divisão que levou ao aparecimento de inúmeras seitas religiosas. Então, por conta disso, a igreja acabou sendo sacudida, literalmente, por uma série de divisões dentro dela. Tá? Esse movimento foi chamado de reforma e a reação da igreja católica de contra-reforma. Então, só para a gente poder entender direitinho, o cristianismo, ele só tinha uma única ramificação. E aí, nessa época, ele que respondia por tudo que vocês possam imaginar. Tudo vocês possam imaginar. E aí, com esses questionamentos, com essas atitudes vindas de todos os lados contra a igreja acabou sendo dividida, tá? É um processo longo, claro que não é de um dia para o outro. Essa divisão a gente chama de cisma,
Divisão quer dizer cisma. Então teve a cisma do Oriente e a cisma do Ocidente. A primeira divisão, a primeira cisma, ela é a do Oriente. É um racha dentro do cristianismo, em que de um lado vai ficar a Igreja Católica Apostólica Romana e de outro a Igreja Ortodoxa. Os ortodoxos, eles são um pouco mais radicais que os católicos romanos. Eles fazem uma leitura mais arregada, rígida da Bíblia. Tá? Você não vai ver imagens de gesso, como tem na Igreja Católica, você não verá. Quando você entra numa igreja ortodoxa, as igrejas elas geralmente são pontiagudas, são igrejas que têm enormes vitrais, enormes janelas. E essas janelas possuem desenhos, a gente chama de mosaico. Esses desenhos são geralmente passagens da Via Crucis, né? Passagens dos últimos momentos de Cristo para ser executado. E o Papa, inclusive, não é o mesmo. Na Igreja Católica Apostólica Romana, a gente tem o Papa Francisco. E na Ortodoxa, a gente tem um outro Papa. Eu não me recordo o nome desse Papa. Tá? Há cerca de uns 3 anos, mais ou menos, os dois papas se encontraram. Aonde você vai ver os cristãos ortodoxos? Aqui em Nilópolis, aqui na Baixada Fluminense, você não vai ver isso. No máximo na capital, né, no Rio de Janeiro. Mesmo assim é bem difícil. Tá? Os lugares que você mais encontrará, o reduto principal, né, é na Rússia, na Polônia, na Alemanha, por exemplo. Na Sérvia também você vai encontrar. Se eu não me engano, o local onde o Papa da Igreja Ortodoxa fica é na Rússia. Tá? Então, tem outros lugares ali da Europa Oriental em que você vai encontrar os cristãos ortodoxos. Tá? Mas aqui, próximo da gente, a gente não vai ver muito isso, não. E tá. Essa cisma, essa divisão, aconteceu no início do século XII, 1100 e alguma coisa. E aí, mais lá na frente, volta no século XIV, você tem uma outra cisma, divisão, que aí a gente chama de cisma do Ocidente. É uma divisão no lado ocidental, que é quando surgem as religiões protestantes, tais como luteranismo, calvinismo e anglicanismo, que são as mais comuns, e delas se deriva o que hoje a gente tem, principalmente no Brasil. Tá? E tudo isso, todas essas divisões, todas elas acreditam Cristo como o único Salvador. Elas são religiões monoteístas, ou seja, possuem um único Deus, né, em suas crenças, mas eles fazem leituras um pouco diferentes da Bíblia. Tem alguns sacramentos que uns realizam, outros não realizam. Quando realiza de forma diferente. Enfim, cada um interpreta ali a sua maneira, mas o foco principal é Cristo. E aí eu coloquei aqui as origens do movimento. Por que houve uma necessidade de reforma? Por que as pessoas estavam tão descontentes que acabou culminando no surgimento dessas religiões protestantes, por exemplo? Primeiro, no lado religioso, o clero, a igreja, não estava preparado. Você tem um despreparo daquele que vai lhe auxiliar, né, de forma espiritual. Então você não tem um curso no qual ele fosse preparado. Não digo que qualquer um poderia ser padre, claro, ele sempre vem de uma família extremamente rica, mas assim, era muito comum as famílias mais abastadas, o primeiro filho acabar virando padre, tá? Ele querendo ou não querendo. E não tem muito um curso para ele, né? Não tem explicações, tá? Esse padre, ele sabe ler latim. Latim hoje é uma língua morta, porque praticamente ninguém fala, só os religiosos mesmo, e mesmo em momentos, só falam em momentos mais íntimos, né? E aí, ele sabia ler latim, tinha que saber ler a Bíblia, até porque a Bíblia estava escrita em latim, você não tem nenhuma outra tradução
em outra língua, é só em latim mesmo. Tá? E esse padre, por exemplo, ele não precisava necessariamente cumprir com os votos de ordem e castidade. Tá? Castidade no que eu digo, por exemplo, ele não se casava, mas acabava se envolvendo com diversas mulheres, tinha filhos. Filhos de padre são pessoas consideradas bastardas, são filhos ilegítimos, então não tem direito a nada. E aí era muito comum, as pessoas sabiam, né? Era um bunda lelê, a gente pode dizer, né? E aí esse padre, ele não tem lá muito preparo, tá? A população em si, o pessoal mais entendido, né? Percebeu que havia uma necessidade de uma igreja mais próxima a eles, né? Uma igreja que fosse até eles, que dissesse coisas que pudesse acalentá-los, né? Auxiliá-los espiritualmente de alguma forma, coisa que a igreja até aquele momento não fazia. Para vocês terem uma ideia, todos os domingos as pessoas iam à missa, até porque isso é um dos sacramentos, né? Um dos mandamentos da lei de Deus. E aí a pessoa ia, o padre rezava a missa do começo ao fim em latim, as pessoas não entendiam nada, até porque a leitura e a escrita não era algo obrigatório, nem mesmo entre as pessoas ricas, tinha muitos reis e rainhas que não sabiam ler uma vírgula. Tá? Então, saber ler e escrever naquela época não fazia diferença, nem possível. E aí, a missa estava em latim, o cara não entendia nada, a Bíblia estava em latim, continuava sem entender, né? O padre não se aproximava, ele ficava geralmente lá na frente e de costas para a população, de frente para o altar. Era assim que a missa era realizada. Então, é uma necessidade, sim, de um padre mais perto, um padre que entendesse as necessidades do povo, né? Então, realmente, uma nova teologia. E a gente também não pode esquecer os abusos do clero. Que tipos de abuso? Então, que tipos de abuso? A igreja pregava que você, após a sua morte, é que você acabava sabendo se você ia para o purgatório, inferno, ou para o paraíso. Né? A sua salvação vinha em morte, pós-morte, perdão, vinha pós-morte. Tá? E para você tentar conquistar um lugarzinho no paraíso, você tinha que comprar um lote desse paraíso, né? Ou você tinha que comprar objetos sagrados para você tentar se purificar de alguma forma. E quando você confessasse lá seus pecados, você literalmente trocava por dinheiro. Tá? Era mais ou menos assim. Explicando em miúdos. Então você tem lá um negocinho chamado venda de indulgência. O que é a venda de indulgência? É a venda do perdão dos pecados. Então, se você tinha um pecado, você chamava o seu confessor, se confessionava, e o cara perguntava se você estava arrependido de coração e tudo mais, aí você dizia que estava, e aí você pagava uma quantidade para esse padre. O padre escrevia lá o seu pecado, né, a sua absolvição num pedaço de papel timbrado com o selo, e ali ele lhe entregava. Então você literalmente comprou o seu perdão. Então imagine só, se você tem um pecadão, paga muito. Pecadinho, paga pouco. Tá? Você ainda tinha a simonia. O que é simonia? A simonia, ela é a venda de objetos sagrados. O que significa isso? As pessoas literalmente vendiam objetos que se diziam ser sagrados. O ossinho do jumento que carregou Jesus na última Páscoa. A lasca da cruz em que Cristo foi crucificado. Coisas desse tipo. Aí as pessoas literalmente compravam. Por quê? A gente não pode pensar com o pensamento do homem do século XXI. A gente está falando de um momento de 500 anos atrás, 600 anos atrás. Então, não temos como pensar lá atrás com a cabeça de hoje. E as pessoas eram, como eu falei, muito influenciadas pela igreja. E aí,
padre acabava conquistando, né, isso. Ele vendia, conseguia dinheiro, perdoando os pecados daquela pessoa, e aquela pessoa, muitas vezes não satisfeita, queria ganhar mais, enfim, né, acabava comprando esses objetos sagrados para tentar se purificar de alguma forma, tá? Que mais? A igreja, o representante da igreja, toda vez que fazia a unção dos enfermos, era comum o nobre, alguém abastada, dar parte da sua herança para a igreja, tá? Então, o que significa a unção dos enfermos? A pessoa está lá morrendo, manda chamar um religioso, e aí ele se confessa, esse religioso acaba absolvendo essa pessoa, e aí em troca disso ele dá alguns presentes à igreja. E aí depende do que seja, tá? Depende realmente do que seja. E em muitas comercializações, a gente pode assim dizer, a igreja conquistou enormes terras, muita terra. O que determinava que aquela pessoa era rica não era o ouro, e sim a quantidade de terras que tinha. Tá? Ter terras significava ter muito dinheiro, ser uma pessoa extremamente poderosa. Não é ter dinheiro que trazia esse status quo, não. É ter terras. E aí, quem mais tinha terras era a igreja. Isso vai dar problema, porque a burguesia não vai gostar disso, e a própria população também vai ficar meio um pé atrás, né, em relação a isso, tá? Então essas são as origens do ponto de vista religioso. Agora, do ponto de vista político, a igreja muitas vezes acabava mandando mais do que o monarca, mais do que o rei daquela região. A igreja se intrometia muito nos assuntos internos dos estados europeus, assuntos políticos, assuntos econômicos. Então não havia uma separação, era uma interferência direta na questão política e na questão econômica. E aí isso vai trazer, obviamente, inúmeros atritos. A parte socioeconômica, né? Os interesses da nobreza nas terras do clero. A nobreza não quer mais ter que dividir terras com a igreja, né? Eles querem conquistar mesmo essas terras. Aí a própria questão a igreja ficar condenando a usura, o lucro, né, obtido com empréstimo de dinheiro, e o pessoal queria mudar isso, né? Então isso vai trazer também problemas. Então até aqui a gente viu as origens desse movimento todo, que acabaram culminando nas religiões protestantes. Eu coloquei aqui para vocês 3 delas. A primeira que nós vamos ver é o luteranismo. Tá? O luteranismo, o líder dessa religião protestante é Martim Lutero. Onde que surge o luteranismo? Onde hoje é a Alemanha. Na época que ele surgiu, chamava Sacro Império Romano Germânico. Guardem bem esse nome que a gente vai ver outros assuntos com esse nome simpático. Então, o Lutero, ele era um monge agostiniano. Então, ele lia muito sobre Agostinho, tá? O admirava por todas as coisas que Agostinho havia feito e dito. Ele é um professor universitário, então ele não é qualquer pessoa, é um cara extremamente estudado. E aí, ele não tinha a menor intenção de criar, de fundar uma nova religião. Ele só queria transformações, né? Queria que as coisas mudassem, queria uma religião mais renovada. Era essa a intenção do Martinho Lutero. E ele vai tentar, tá? Vai tentar como? Por exemplo, ele negava a transubstanciação. O que é transubstanciação? É a transformação do corpo de Cristo e do vinho, e do sangue de Cristo. Então, o corpo, a hóstia que representa o corpo, e o suco de uva, e o vinho que representa o sangue de Cristo. Tá? Na hora lá
da Eucaristia, você tem a amostra, né, do que é isso. Pelo menos para quem é católico, já vi isso em vários momentos. Então, a ideia era essa, negar a transubstanciação, era algo que ele não gostava. E ele dizia que você não vai conquistar a sua salvação só depois que você morrer, né? Você vai conquistar a sua salvação, sim, em vida, desde que essa salvação seja pela fé. Então, se você tiver muita fé, você vai conseguir ser salvo, tanto homens quanto mulheres. Tá? Se você tiver muita fé, você vai acabar sendo salvo, segundo ele. Ele vai condenar a venda de indulgência, até porque, vamos combinar, é algo impuro e absurdo, né? E ele vai dizer que o homem já nasce com seu destino definido, mas que você pode, em algum momento, claro, modificá-lo. Tá? Ele vai rejeitar a questão do celibato clerical. O que significa isso? É aquele curso, lembra que eu falei que os padres precisam passar por eles? Pois é, e aí ele vai mandar abolir isso porque, na verdade, ninguém cumpre, né? Arrisca isso. Então fica assim meio chato. Né? Então aí a ideia era tentar fazer com que se modificasse. Tá? E aí, que mais? O Martinho Lutero, ele vai escrever tudo que ele é contra num pedaço de papel que ficou conhecido como 95 teses. Então, ele escreveu 95 coisas que ele era contra a igreja e colou lá na porta da principal igreja lá da Alemanha. Aí, o que aconteceu, né? O monarca alemão ficou muito chateado com Martinho Lutero, mandou arrancar tudo e mandou buscar Martinho Lutero, né? Pois é, o Martinho Lutero ele vai demorar bastante para ir, tá? Ele vai morrer alguns anos depois, o Martinho Lutero, depois de iniciar mesmo, propriamente dito, o movimento. O luteranismo você vê muito pouco fora da Europa, tá? Onde vai se propagar na Europa Oriental. Se eu não me engano, aqui no estado do Rio de Janeiro você tem algumas igrejas luteranas, tá? Luteranas. Então é isso, no caso do luteranismo. Olha a foto do Martinho Lutero aí. Que menino lindo, simpático, né? Simpático. Ah, sim, esqueci de dizer. Ele vai receber apoio da nobreza. Da nobreza. Guardem bem isso. E aí, mais um. Calvinismo. O calvinismo é liderado por João Calvino. O raio de atuação do João Calvino é ali onde hoje é a Alemanha, tá? E alguns países ali ao norte. Era o antigo Sacro Império Romano Germânico. Diferente do Lutero, o Calvino, diferente do Lutero, o Calvino, ele bebe muito, né? Ele lê muitos livros referentes a São Tomás de Aquino, tá? E o Lutero não. E aí o São Tomás de Aquino ele vai acreditar em algumas coisas que o João Calvino vai passar adiante, como por exemplo, defendia a separação da igreja e do Estado. Então a igreja não interfere, tem poderes iguais, porém ela não interfere nos assuntos políticos. Tá? Ele diz que a gente já nasce predestinado e que a gente consegue mudar isso através das orações e tudo mais, mas principalmente da fé, que a fé move montanhas, né? Então a salvação para aquela pessoa ela vem com um pouquinho de essa salvação ela vem com as obras, tá? Então ele falava que você trabalhasse, você acabava de alguma forma enriquecendo, né, obtendo algum tipo de lucro, e aí você conseguia lá a sua salvação para tudo sempre, tá? A ideia era essa. Você tem versões do calvinismo. Hoje a gente chama de huguenote, puritano e presbiteriano.
puritanos e presbiterianos a gente vê por aqui. Principalmente o presbiteriano. Tem a igreja presbiteriana, então, ela é de cunho calvinista, tá? Então, como eu posso dizer, essa igreja tem somente essas diferenças, divergências em relação ao Lutero. Assim como o Lutero, o João Calvino também é muito perseguido, tá? Porque essas ideias não vão ficar impunes, ok? E aí a gente tem a fotinho do João Calvino. O Lutero e o Calvino, eles não vão viver a fase adulta no mesmo momento. O Lutero é bem mais velho que o João Calvino, tá? E assim, o Lutero, ele vai ensinando a matéria, aquela coisa toda, e em algum momento pode ser que seja que entre aí o João Calvino, tá? Pode ser então. Quem? Quer mais? Agora entra a história gostosa, né? O anglicanismo. Então, ele é mais um desdobramento do cristianismo. O anglicanismo ele foi criado pelo Henrique VIII. O Henrique VIII era, na época, rei da Inglaterra. Ele era casado com a Catarina de Aragão. E a Catarina de Aragão, ela vem a ser aparentada dos Países Baixos, né? Da Suíça, para aquela região. Eu sei que os dois tiveram uma menina, ele não teve um filho varão e ele estava condenado a perder o seu reino, né? Praticamente para o seu inimigo. Por quê? A gente vivencia uma época em que as mulheres não subiam ao trono, né? Não tinha essa de, agora é rainha, não, todos são rei. O que mais? O Henrique VIII, ele não conseguia ter mais filhos com a Catarina de Aragão. Ela sofreu bastante, tadinha, porque achava-se que ela era culpada. E aí ele resolve ter uma amante. Aliás, uma só não. Ele vai ter várias amantes. E o Martinho Lutero, o que ele vai fazer? Ele vai encher... O Henrique VIII, ele vai tentar de todas as formas ter esse filho varão, mas não consegue. E aí ele, então vou me separar e vou casar com uma das minhas amantes. Perfeito. O problema é que o casamento na Igreja Católica, ele é indissolúvel, ou seja, ele não pode ser desfeito. E aí, se ele tiver um filho fora do casamento, esse filho é considerado bastardo, né? Então, além do moleque remelento sofrer bastante, pode ser que ele nem chegue a ser rei, por devida e tamanha, como eu posso dizer, disputa em relação ao trono. Então tá. E aí ele vai conversar com o Papa e fala com o Papa: Papa, olha só, poxa, eu queria me divorciar porque eu quero casar com uma das minhas amantes, já que a minha mulher não me dá um filho varão. O Papa olhou para a cara dele e falou: não, peraí, meu amigo, como assim? Não, isso não vai acontecer, né? Então houve toda uma discussão, e aí quem acabou ganhando foi Henrique VIII. Então ele acabou por, como eu vou dizer, se divorciar da Catarina de Aragão e casou com uma das suas amantes, a Ana Bolena. E aí ele teve uma menina. O Henrique VIII, gente, ele casou mais ou menos umas 5 vezes. E só na última mulher, na raspinha do tacho, é que ele teve o sonhado filho varão. O problema é que esse menino, quando ele é bastante doente, ele não consegue atingir a fase adulta. Aí para que ele pudesse ter as bênçãos da igreja, ele acabou se desvencilhando da Igreja Católica, tá? Criando um novo movimento religioso, que ele chamou de anglicanismo. E aí ele acabou se casando, como eu disse, ele casou mais 5 vezes, teve sonhado filho, né? Mas que morreu aí ainda criança.
Quem vai governar a Inglaterra depois da Henrique VIII é a Elizabeth. Não é essa que tá aí não, gente, não, né? Bem que ela é velha, mas também não é tão velha. Então, quem vai governar é a Elizabeth, a filha dele com a Jane Seymour, uma das amantes que ele casou, com quem ele casou. A primeira filha dele, a Mary Stuart, ela vai sofrer muito, principalmente durante a gestão da Elizabeth. A Elizabeth, com medo de perder o trono, deixa a prima muito tempo, chamada de prima, né? Deixa a prima muito tempo trancada. Tá? A bicha sofre, morre sozinha, enfim, não morre bem não. A Elizabeth não, com medo de perder o trono, ela faz isso. Tá? Então isso é o anglicanismo. E aí ele vai incorporar algumas coisas da Igreja Católica. Tá? E vai tirar. Tá? Vai colocar algumas coisas que são interessantes, outras coisas ele vai tirar. Por exemplo, não tem batismo em criança, batismo é na fase adulta. Tá? A Bíblia como fonte de fé e a manutenção da hierarquia eclesiástica. Então tudo que o cristianismo já vinha de alguma forma pregando, o anglicanismo dá uma repaginada, tá? Mas o foco principal é a questão do casamento, porque o Henrique VIII queria se divorciar da Catarina de Aragão e se casar com a Ana Bolena, tá? Eu acho que tem um filme chamado As Duas Irmãs, que fala um pouquinho sobre isso. E tem série, não sei se são Os Stuart, no Netflix, que também fala um pouco sobre isso. Aí ele aí, o Henrique VIII, lindo. Ó, como é que o bicho era bonito, gente. Pois é. O anabatismo. O anabatismo é um movimento religioso que prega o batismo na fase adulta, prega também o fim das imagens, né, igualdade entre os homens, etc. Acaba que as religiões pegam um pouquinho de cada uma, a base principal é o cristianismo e ali eles vão criando ao bel prazer, tá? Ao bel prazer. Pois bem, essas religiões todas elas cresceram, no caso lá na Suíça, na Alemanha, por vários lugares da Europa elas vêm crescendo de uma maneira inclusive bem rápida, tá? É óbvio que a Igreja Católica ela iria reagir de alguma forma. E como é que ela vai reagir? A reação da Igreja Católica a gente chama de Contra-Reforma. Os principais membros da Igreja Católica irão se reunir numa cidadezinha chamada Trento. Daí o Concílio de Trento. E lá eles vão verificar tudo o que está acontecendo e o que eles podem fazer. Ao término dessa reunião, uma das primeiras coisas que eles vão fazer é estabelecer o que a gente chama de Companhia de Jesus, que é uma espécie de destacamento religioso. Os padres que são da Companhia de Jesus são chamados de jesuítas. São aqueles que usam um chapéu grande, preto, e tipo um vestidão, né? Preto. Esses são os jesuítas. E aí, a responsabilidade deles é divulgar o cristianismo. Afinal de contas, a igreja já vinha perdendo fiéis há muito tempo. Então, ela necessitava que esses fiéis retornassem. Tá? Que esses fiéis retornassem. Aonde que a Companhia de Jesus mais irá atuar? No Novo Mundo. Aqui no Brasil. Tá? Onde ela mais irá atuar, a Companhia de Jesus. A gente tem aí os nomes bem simpáticos, que é o Inácio de Loyola, tá? Qual mais? Esqueci. Mas achou um, vocês vão achar o outro, tá? Eu não coloquei aí, mas eles vão reafirmar todos os dogmas da igreja. O que significa dogma? Dogma é verdade absoluta. Então, tudo que a igreja dizia que era verdade absoluta e que não tinha que mudar, que já era assim mesmo, que Deus fez assim, então, essas verdades foram reafirmadas pela Contra-Reforma. Aí tá. E aí eles disseram, não, esse negócio de venda de indulgência realmente já deu, não precisa mais, então não terá mais a venda de indulgência. Assim como eles criaram um índice no qual consta o nome dos livros que foram proibidos. Esse índice a gente chama de Index Librorum Prohibitorum.
Então, índice de livros que foi proibido. Para poder certificar que a pessoa não ia pegar mesmo naquele livro, era comum, às vezes, o pessoal confeccionar o livro com veneno. Então, conforme você manuseia, você vai se sentindo tão bem, que você bate a cachuleta, ó, nem percebe. E o de pior nessa reação toda, que é a reativação da Inquisição. Né? Então, o Tribunal da Santa Inquisição ele volta a ser usado. O que significa Tribunal da Santa Inquisição? Todo aquele que é considerado herege não é cristão. Então, portanto, pode ser passível de morrer na forca. E o que é isso que eu falei, né? Considerado herege? Então, como eu posso informar? Todo aquele que não professa a fé cristã, eles chamam de herege. Seria mais ou menos isso. Tá? E aí a Inquisição, para poder achar a resposta que eles querem, eles vão se utilizar de tudo e quanto é tipo de tortura. Então, muitas vezes aquilo não acontecia, aquilo não ocorria, mas acabava sendo dito porque a pessoa não aguentava mais de ser torturado. E o único método de morrer mais rápido, por exemplo, é confessar. Tá? Confessar o crime. E aí a gente chega no nosso final, tá? Da reforma e contra-reforma religiosa. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, galera, é só vocês me comunicarem. Entre em contato. Eu gostaria de tanto de ter o retorno de vocês. Se vocês puderem me dar esse retorno, se vocês estão tendo alguma dificuldade, se vocês estão entendendo. Eu sei que a questão do ensino à distância é bem complicado, mas assim, eu gostaria de ter esse feedback, né? Esse retorno, para saber se eu estou no caminho certo, se eu não estou, porque eu estou aprendendo com vocês, gente. Eu, assim, me foi imposto fazer essas coisas e assim, eu tive que aprender da noite pro dia, do dia pra noite e eu espero que esteja indo bem, né? Vamos lá, tá? Mas não entendeu, me retorna, entendeu, retorna. Se tiver alguma dúvida, não só nessa matéria, como qualquer outra que já foi dada, né, administrada, informa aí, tá? Por gentileza. Beijos. Tchau, galera.